Seja bem-vindo ao podcast Pedaços de Humanidade. Meu nome é Ângela Natel e aqui eu vou compartilhar um pouco daquilo que eu reflito, penso, escrevo e trago na minha pele, na minha alma, na minha história e na minha vida. Você é convidado a compartilhar, a ouvir e ouvir de novo essas mensagens que eu gravo com muito carinho para vocês. Então, o que é idolatria? Idolatria é todo culto, com ou sem imagens, que nos torna insensíveis e omissos para com os vulneráveis e oprimidos da sociedade, que não nos faz ver as injustiças, nem ouvir os gritos dos injustiçados, e que não nos leva a solidarizarmos-nos com eles. É todo culto que nos intimida quando nos colocamos no lugar dos vulneráveis e oprimidos, e lutamos contra as estruturas de poder que utilizam o nome de divindades para tentar legitimar seus atos de violência. Nos tornamos idólatras no sentido dos textos mais antigos da Bíblia, quando nos assemelhamos a imagens sem vida, incapazes de agir em favor de quem necessita, quando nos fazemos de estátuas diante de situações de injustiça, desigualdade e opressão. É o ritualismo, o culto desligado da vida, fechado em si mesmo, vazio e incoerente, que acontece em igrejas que se negam a saírem de si mesmas e se consideram donas do monopólio da graça divina. É a postura de pessoas que querem mudar o mundo, mas se recusam a mudar a si mesmas, que estão tão apegadas ao discurso que vivem repetindo que não se dispõem a questionar seus fundamentos desumanizantes e preconceituosos. É a necessidade que impera de criar bodes expiatórios, figuras demoníacas e malignas, a fim de jogar sobre elas a culpa pelas injustiças e assim se isentar de agir ao modo dos profetas antigos que não eram pagos, não eram comprados pelo rei, as estruturas de poder político de sua época. É a necessidade de se criar uma imagem de uma divindade que deseja o mal e que pune quem não se comporta como a nossa moral pessoal aprova, que pune quem não segue a cartilha da nossa doutrina, que chamamos ortodoxia, a doutrina correta. É a necessidade de um Deus que joga no inferno quem não repete o nosso credo. Essa reflexão eu construí a partir de algumas leituras que fiz e que conversei a respeito também com meu orientador do doutorado, professor Dr. Luiz José Dietrich, que publicou um livrinho recentemente, Em Busca da Palavra de Deus, pela editora Paulus. Eu vou deixar na descrição o link para você adquirir. E com base nesse material, eu acabei desenvolvendo essa reflexão sobre idolatria, fundamentada no Salmo 115. Não sei se você tem uma Bíblia em casa ou já leu o Salmo 115, mas a ideia principal desse salmo, em termos gerais, é que as pessoas consideradas idólatras são aquelas que confiam ou depositam sua confiança em estátuas que têm olhos, mas não veem, têm mãos, mas não podem estendê-las, têm pés, mas não andam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam. E tem um versículo muito interessante nesse salmo que diz: tornem-se como eles, todos aqueles que o adoram. Essa ideia de que o idólatra deve se tornar como aquilo que adora, tão insensível e tão omisso quanto uma estátua, é, de certa forma, uma imagem negativa de quem tem olhos e olha e vê o sofrimento, e vê a angústia, e vê a injustiça ao seu redor, tem boca e usa para falar contra essas injustiças, que não tem medo de denunciar aquilo que precisa ser denunciado, tem mãos e consegue
e simplesmente decide estendê-las a quem necessita, tem pés e não hesita em ir ao encontro do outro. Então, o idólatra acaba sendo todo aquele que se assemelha a uma estátua, em todas essas características negativas a respeito do que deveria ser a alteridade e a misericórdia, a ajuda mútua, né? Então, quando eu fui desafiada pelas palavras do meu orientador sobre essa questão, eu comecei a pensar sobre todas essas implicações da idolatria nesses termos, de que podemos nos tornar idólatras sem ter uma imagem sequer dentro das nossas casas, que podemos nos tornar idólatras quando simplesmente nos omitimos ou nos agimos como se, é assim mesmo, a vida é assim, é normal, sempre foi assim. E simplesmente nos recusamos a agir em favor daqueles que estão constantemente pedindo socorro. Quando usamos a nossa religiosidade exatamente como desculpa, como um discurso comprado e repetido para não ajudar de imediato, para não aliviar a dor de imediato de alguém. É exatamente essa necessidade de nos sentirmos os donos da verdade, os donos do único caminho da salvação. E quando a nossa teologia, quando a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade, elas estão tão voltadas para si mesmas, que somos incapazes de reconhecer a incoerência de se achar o único com a resposta em todo o universo. É aí que estamos exatamente no ponto de sermos idólatras. Porque adoramos uma imagem, somos tão inúteis e omissos quanto essas estátuas. Quando achamos que nós podemos dizer quem é que merece, quem não merece a graça divina. Eu já quis mudar o mundo, eu já quis mudar todos ao meu redor e vivi a maior parte da minha vida trabalhando para isso. Até o momento em que eu percebi que quem precisava mudar era eu. E quando eu penso a esse respeito, muita coisa não dá para recuperar. As pessoas que hoje agem como eu agia antigamente e que agem assim porque aprenderam assim. E eu contribuí para isso. Hoje eu não tenho como simplesmente tentar desfazer o que eu fiz. Nem com todos os esforços do mundo eu iria conseguir. Mas é tão comum ver pessoas querendo mudar o mundo, mas se recusam terminantemente a mudar a si mesmas, a questionar a si próprias, a levantar uma dúvida em relação ao seu monopólio do que diz ser a verdade, que se recusam a se dobrar diante de evidências, que tratam tudo como opinião, tudo como é possível falar o que quiser, como quiser, independente dos estragos que vão fazendo ao redor, da demonização do diferente, independente se isso simplesmente é contra a própria vida. Esse é o cerne da idolatria.
E aí nessa ânsia de nos safarmos de qualquer responsabilidade pelos estragos que fazemos ao classificar as pessoas em grupos, e certos grupos demonizamos, outros desumanizamos, outros grupos simplesmente colocamos um alvo na sua testa, como se fossem, por natureza, os criadores de problemas. E tratamos com tanto preconceito e tanta estupidez, e tratamos como se pessoas com deficiência fossem descartáveis, tratamos como se pessoas negras fossem sempre do mal, sempre maldosas, tratamos com estereótipos as pessoas, e se alguém questiona, nós excluímos. Se alguém questiona a nossa teologia, nosso dogma, nossa doutrina, ou a forma como politicamente moralizamos as pessoas dentro de nossas instituições, nós precisamos criar então um diabo para jogar nas costas dele a culpa pelas injustiças que fazemos. E assim, exatamente como aqueles profetas do Antigo Testamento, os profetas profissionais que eram pagos pela monarquia e que assim nunca iriam falar uma palavra contra o rei, ou contra a elite, ou quem quer que seja. Nós agimos em nome de Deus, colocando a culpa num diabo que criamos, exatamente para nos isentar das responsabilidades e continuar afagando quem tem poder, quem tem dinheiro, quem financia a nossa vida. E ai de quem ir contra isso, porque eu senti na pele. No momento em que questionei a instituição, no momento em que questionei as estruturas, eu perdi tudo. Eu falei isso no primeiro episódio desse podcast, lá no primeiro. É isso que acontece. E quando a gente está no sistema, andando na correnteza desse sistema, tudo que a gente faz reverbera em aplausos, em dinheiro, em fama, em aclamação. E no momento em que questionamos ou que agimos contrariamente a esse sistema, de alguma maneira quebramos a corrente e começamos a andar contra ela, contra essa estrutura, esse sistema, esqueça. A gente vira pária na sociedade. E aí, enquanto as pessoas estavam resolvendo suas vidas, conquistando coisas, sendo aperfeiçoadas na sua profissão, a gente estava dando a vida por uma instituição que no momento em que a gente discorda dela, a gente é jogada na lata do lixo. E para a gente ficar lá, a gente tem que ficar com a cabecinha baixa e concordar com tudo. Ai de quem questionar. E essa necessidade de se criar bodes expiatórios, e essa necessidade de aplaudir as estruturas de poder político, independente de que tipo de instituição seja de direita, seja de esquerda, se você não aplaude, você não está no sistema, sua voz não ecoa, você não é ouvida, você é silenciada sim. Porque não alimenta esse monstro. Mas idolatria também é a necessidade de se criar uma divindade. Uma divindade que só enxerga a si mesma. E quando a gente olha para as manifestações religiosas e espiritualizadas
de outras pessoas, a única coisa que fazemos é dizer, é o mesmo Deus que o meu, só que com outro nome, outra cara. Mas é o mesmo Deus. E com esse discurso bonitinho, nós nos recusamos a enxergar o diferente e a respeitá-lo como tal. Nos recusamos porque só aplaudimos o espelho. Só aplaudimos o outro quando colocamos nele o rótulo de que é o nosso Deus com outra cara. Então a gente não ama um outro, a gente se ama através do outro, porque prega uma falsa aceitação, um falso respeito. Isso é muito comum entre os progressistas. Com esse discurso lacrador, em busca de votos, de palco. E aí prega uma unidade tão hipócrita e idólatra quanto qualquer outra. E por outro lado, também há a idolatria na necessidade de se criar um Deus, a imagem de uma divindade, que pune quem não se comporta de acordo com nossa moral pessoal. Ah, você vai para o inferno. Ah, Deus vai te pegar. Que pune quem não segue a cartilha da nossa doutrina. E como há prazer nesse ato, como há prazer nessa cultura de inferno, nessa necessidade de um Deus que vai lançar no inferno quem não repete o nosso credo, quem não segue a nossa doutrina, quem não crê de acordo com os nossos ditames. É orgástico ver aquele que discorda da gente ser queimado no fogo do inferno. Isso é idolatria. Porque só enxerga o espelho diante de si. Não enxerga o outro e não entende, não quer entender que a gente não passa de medíocres seres humanos tentando ser deuses uns dos outros. Essa é uma das reflexões pessoais que eu acabo compartilhando de vez em quando com os meus alunos. Em janeiro nós tivemos um curso sobre Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E eu terminei a última aula fazendo uma reflexão sobre essas questões e muitas outras. Atualmente estou lecionando um curso sobre Bíblia e você pode ter acesso a esse curso, tanto as aulas gravadas ou até ao meio de março de 2022. Ainda dá tempo de você assistir aulas online ao vivo. Mas se não der tempo, você pode ter acesso às aulas gravadas e aos materiais do curso pelo link da descrição. E nesse sábado, eu vou ter a primeira turma do curso breve, né? Um curso de 2 horas no sábado agora, online, sobre a Xerá, deusa de Israel. E você terá a oportunidade de, em 2 horas, ter o início de um start para suas pesquisas, com muito material, com muito embasamento teórico na arqueologia, na história, nos textos antigos, textos bíblicos e textos da cultura ugarítica, e assim ter a base exatamente sobre quem é essa deusa, quem é a Xerá, como ela foi se tornar deusa de Israel, deusa de Judá, deusa esposa de Javé, adorada no templo de Jerusalém, e que nós temos evidências para isso. E nesse curso de 2 horas você vai fazer uma viagem por todas as principais evidências e ainda ter todo o material didático digital disponível para isso.
Então, se você quer se inscrever ou no curso de Bíblia, um curso de 10 horas para entender como a Bíblia hebraica foi escrita, o Antigo Testamento, e como compreendê-lo, como interpretá-lo. E em 10 horas e 5 domingos está sendo esse curso de Bíblia. E se você não pode nos domingos, você pode ter acesso às gravações sem problema algum. E o curso de Asherá será um curso de 2 horas nesse sábado, e que você pode também se inscrever, né? Não perca essas oportunidades. E eu quero agradecer desde já a Livraria Vozes pela parceria, porque nós vamos ter agora, a partir do dia 11, de 11 de fevereiro a 11 de março, um mês de promoção com 25% de desconto em todos os materiais da Editora Vozes, com o meu cupom AXERÁ25, que também vai estar aqui na descrição. Você pode entrar em contato no site da Livraria Vozes, e se você quiser diretamente com a Livraria Vozes aqui de Curitiba, que envia para todo o Brasil, também vou deixar os dados aqui. Recomendo veementemente. Você pode adquirir todos esses materiais e ainda participar dos cursos. Não se permita ficar fechado num mundo em que você só repete o que ouve, sem realmente ir atrás e entender as questões por si mesmo. Não permita que as pessoas decidam por você. Veja por si mesmo. E depois você diz se valeu a pena. Muito obrigada por seguir esse podcast, por ouvir. Se você considera ele válido, compartilhe, e quero te agradecer de coração por esses minutos que você despendeu da sua vida para estar aqui comigo. Um grande abraço e até a próxima.